Vamos agora ouvir Fábio Lima. Fábio Lima. Fábio? O Fábio Lima é fundador do Centro Cultural Pietro Baldi em Espanha. Conheceu pessoalmente uma neta, uma sobrinha e filhos de um sobrinho de Pietro Baldi. A mãe do Fábio, Teca de Oliveira Lima, também aqui presente, foi por sua vez fundadora do Centro Cultural Pietro Baldi em Foligno e igualmente conhece muito da vida de Ubaldi. Portanto, ao ouvirmos o Fábio, teremos acesso a um manancial de informações sobre Pietro Baldi na sua vertente mais pessoal. Então, deixo-vos com o Fábio Lima. Olá. Olá a todos. É um prazer para mim estar aqui em Lisboa. Eu queria agradecer, antes de todos, vocês que estão aqui, o Centro Lusitano de Unificação Cultural, o José Manuel e o Instituto Pietro Baldi do Brasil. Eu acho que eles fizeram uma aposta na minha pessoa, porque ninguém me conhecia. Eu conheci o José Manuel ontem, chegando aqui de Bilbao, onde eu moro. E o Instituto Pietro Baldi do Brasil não sabe mais ou menos o que eu faço, o que eu fiz nesses anos. Então é uma aposta cega. E eu agradeço, né, porque é sempre difícil apostar, porque pode perder de vez em quando, né? Muitas vezes, na verdade. Qual é a minha experiência pessoal? Eu sou filho da minha mãe, que é normal. Minha mãe é a fundadora do Centro Cultural Pietro Baldi na Itália, em Foligno, onde que o Baldi nasceu, em 1886. Eu cresci com o Baldi dentro de casa. Eu nunca fui forçado a estudar o Pietro Baldi. Minha mãe não me falava, lê esse livro, faz isso. Nunca fui forçado. Mas eu era muito curioso. As perguntinhas de menino, né? Mãe, por que a gente está aqui? Como que eu nasci? O que acontece depois? E aquele, por que existe isso? Por que tem a dor? Então, a minha mãe, como tinha essa possibilidade, esse instrumento do Baldi, ela dava dando umas respostas. E isso contribuiu a construir essa curiosidade que teve pelo Baldi. Aí eu cresci, eu morei em Barcelona, eu morei nos Estados Unidos, na Austrália, até que o ano passado, com a minha esposa, decidimos nos instalar em Bilbao. E com 31 anos, eu decidi de começar a dar atrás para o Baldi o que eu tinha recebido. Para mim, o Baldi não é só um filósofo, para mim é um instrumento de vida. Eu interpreto as palavras do Baldi e as ponho na prática todos os dias. Para mim é uma inspiração, para mim é um manual de como viver. Eu costumo falar que o Baldi, ele nos fez um presente muito grande. Ele nos deu a regra do jogo. A vida é um jogo. O que acontece é que nós vivemos, fazemos tudo o que temos que fazer, chegamos lá para o finalzinho e falamos, olha, será bem que eu comece a aprender um pouco da regra do jogo. Aí nos interessamos através dos livros, vamos à búsqueda, a pesquisar o que falaram os grandes pensadores, para dar umas respostas. Eu acho que essas respostas nós devemos procurar desde pequenininho e começar a entender antes. Por quê? Para evitar as trevas, que o Damas estava falando antes, a dor. E o Baldi nos explica tudo isso. Mas hoje eu vou falar mais na vida pessoal dele. Então, ele costumava sempre falar que a vida dele foi subdividida em 4 fases. A primeira fase, de 1891, quando o Baldi tinha 5 anos, até 1910, o Baldi procurou respostas na vida dele. Ele liu muito. Ele não nasceu santo, não nasceu filósofo, não nasceu escritor. Ele procurou respostas. Ele leu muitos livros. Ele estudou muito. Ele começou a estudar com 5 anos. Na Itália, normalmente, costuma-se estudar com 6 anos e meio. Ele estudou antes. Ele quis ir na escola antes. E a Úmbria é uma região do centro da Itália, uma região, como Portugal, muito católica. Então, as respostas, muitas vezes, era a Igreja Católica que dava. Mas ele não se conformou com essas respostas. Ele foi mais além dessas
dessas soluções. Então, ele costumava falar que a primeira fase da vida dele, quando ele era jovem, ele procurava a resposta, mas ele não encontrou essas respostas. As fases são de 20 anos, 20, 20, 20, até 1972, 70. O segundo período da vida dele foi caracterizado por uma experimentação mais prática, em contato com o mundo, a observação da realidade da vida. O que quer dizer? Ele procurou a resposta, ele não encontrou, ele foi bater a cabeça. Ele foi procurar a resposta com a experiência. Nós somos a soma de todas as experiências que fizeram parte do nosso passado. Essa é verdade para nós, é verdade para o Baude. Não tem nenhuma diferença, ele era um ser humano como nós. A terceira parte, ele fala que era a parte da prática. Bom, de pôr em prática o que ele aprendeu nessa segunda parte. Ele é o período italiano. Ele começou a escrever os livros da sua própria obra em italiano. Ele, em 1971, recebeu as grandes mensagens e começou em Gubbio, como já falo aqui em Lisboa, ele começou a intuir a grande síntese, uma mediunidade que ele chamava de ultrafânica. Ele era consciente de receber uma mensagem. Esse tipo de mediunidade do Baude era a particularidade dele. Ele não psicografava livros, ele era consciente da mensagem. E ele sempre psicografava de noite. Aliás, antes da manhã, 3 horas da manhã, mais ou menos. Na quarta fase, o Damas, hoje de manhã, ele nos explicou muito bem, o Baude atendeu uma chamada do Cristo para ir no Brasil. Ele também apostou. Ele foi até rezar no túmulo do São Francisco. O Damas nos explicou muito bem. E ele foi no Brasil. Ele deu um salto no vazio, porque ele não conhecia o país. A gente está falando dos anos 50, não tinha low cost, não tinha promoções de voos. E ele foi no Brasil e terminou a sua quarta fase, de 20 anos, onde que ele terminou a sua monumental obra. Mais de 10 mil páginas. Mais de páginas de princípios éticos, filosóficos, científicos. Então, a gente pode parar aqui e pensar, mas muita gente escreveu antes de filosofia, muitas pessoas podem ser citadas, nós vimos outros autores que falaram mais ou menos das mesmas coisas com outras palavras na história inteira. A gente pode falar o Krishnamurti, tem muitos estudiosos. Qual é a peculiaridade do Baude? A peculiaridade do Baude é que a própria vida foi o exemplo das suas palavras. Ele viveu aquilo que ele escreveu. Essa é a importância do Baude. Ele nos dá uma obra teórica, mas, no mesmo tempo, ele está vivendo essa obra. E ele é o exemplo do que se pode fazer, segundo as regras dos jogos que ele nos deu. Então, nós temos a vantagem. O homem sofreu, porque o homem sofreu muito. Dois dos livros dele são as autobiografias, um destino seguindo Cristo, a história de um homem, onde ele explica as dores, o sofrimento que ele passou, para poder dar essas mensagens, para nos dar esse presente, porque esse é um presente. Além disso, ele foi um presente também, não é só simbólico, ele deu a obra dele, ele deu de presente para o Estado brasileiro, quando ele morreu. Então, como eu não tenho muito tempo hoje, eu tenho só uns 10 minutos, eu quero passar mais na frente, eu vou ver um pouco de fotos. A minha liaison com ele qual é? Foligno. Eu cresci em Foligno. Até os 20 anos eu morei em Foligno. Eu estudei na escola do Baude, na José Carducci. Eu não sabia nem que eu estudei na escola do Baude, isso foi depois. Mas eu estudei na escola do Baude. E eu conheci ele também porque eu morei em Foligno. Aqui temos o Baldinho, com o ano, em 1887. Aqui aos 7 anos. A gente vê que ele é bem investido, né? Ele era muito rico. A família dele era muito rica. O pai era rico, uma nobre família de Foligno, da Úmbria, e tinha muitas residências. Aqui em 1900, eu concluí o curso de Liceu Clássico, que é a Escola Superior Italiana de Artes e Letras. Aqui com a família dele. E aqui em 1911, ele estava voltando de uma viagem nos Estados Unidos. Vai dizer que ele era rico. Ele tinha a possibilidade de ir nos Estados Unidos 1 ano, depois de terminar a escola, de viagem. Então, a gente está falando de uma pessoa que foi muito ajada.
E aqui a gente começa a compreender a dor, porque ele era muito rico e terminou, vamos dizer, muito humilde. Então ele teve uma licença que muitas vezes causa sofrência, perder dinheiro, né? Perder propriedade ou renunciar aos bens materiais. E ele teve essa história. É importante saber que o Baldi era rico. Não é porque a gente está falando de um tabloide, ou sei lá, eu queria saber só por curiosidade. Não, porque a vida dele é o exemplo. Então, por isso que nós temos que saber de onde que ele vinha e qual foi o seu caminho. Porque é também através da vida dele que a gente pode averiguar que a obra dele foi vivida. Nos Estados Unidos, ele recorreu todo o país. Ele até passou por Miami, onde que, se bem jovem, ele se interessava já muito de temas espirituais, de religião. E eu tenho um livrezinho dele, onde que ele anotava as palavras em inglês, porque eu estava aprendendo inglês. Aí ele escrevia, I think that Foligno people is stupid. Eu penso que as pessoas de Foligno são burras, porque não me entendem. Ele escrevia isso. Ele tinha um dinheirinho pequenininho. E minha mãe me deu, porque eu morei em Miami, e quando deu, caiu uma cartinha e tinha um endereço de uma igreja universal, não uma igreja universal evangélica, mas era uma igreja um pouco tipo a Sociedade Teosófica. Quer dizer que o interesse dele, bem de jovem, era já radicado. A semente já estava lá. O árvore que vinha depois não é nada mais que a consequência da semente. Ele viajou 1 ano nos Estados Unidos. Aí, em 1912, ele casou com a Antonietta Solfanelli. Foi um casamento arranjado, era normal naqueles tempos, porque a Antonietta era muito rica, ele era muito rico, então o rico faz mais rico, né? Isso coisa é normal aqui no Portugal. Mas ele era um homem normal, e essa foto é linda, porque ele aqui estava vestido de mulher. E esse é a esposa dele vestido de homem. É bom rir, porque nós temos também que ficar bem ancrado na terra. O Pietro Baldi não deu uma grande obra. Vamos estudar a obra dele, vamos falar dele, vamos pôr em prática o que ele falou. Mas não esquecemos que ele era um homem. Nós, jovens, eles dois também, minha esposa e os poucos que estão aqui, nós não queremos mais saber de dogmas. Nós não queremos mais saber de hierarquias. Nós queremos respostas razoadas. Nós queremos chegar a uma fé, a uma crença que tenha uma conexão com a realidade. Eu não aceito mais a palavra do Papa, a palavra do Buda. Eu quero viver, eu quero a resposta, eu quero saber por quê. Quando seus filhos, seus netos perguntam, vocês falam, mas como que se nasce? Vou falar. Vocês têm que falar. O Baldi fez isso. E nós temos que fazer agora. O Baldi fez isso no 1930, quando a situação era mais ou menos boa, né? Agora temos uma visual maior, mais ampla. Temos que falar. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês estão interessados. Mas não tem que ser uma coisa, um interesse egoísta. Você tem que ir para casa e falar para os seus filhos, para os seus netos. Essas coisas são importantes quando a gente tem 20 anos, 30, 40, 60. Mas muito mais importante quando a gente é jovem. Nós temos que dar respostas. Temos que educar. Vocês fizeram já a sua vida, estão continuando. Mas quem tem que mudar o Portugal, quem tem que mudar o Brasil, quem tem que mudar a Itália, são os jovens. Isso é normal, isso foi sempre assim. Então, vocês, com uma experiência de vida já vivida, com tantas perguntas, vocês deveriam ajudar os mais jovens. Nós estamos aqui para conhecer, mas também para poder depois divulgar. E os jovens não querem uma resposta perfeita, não querem só ler um livro, eles querem falar. Mas, mãe, por que você fala? Eu falava com minha mãe isso. Ué, mas por que assim? Mas por que a dor? Então, por que isso? E através do Baldi, não só do Baldi, mas através do Baldi, eu tive umas respostas. Então, eu assimilei essas respostas. Eu não conheço a obra do Baldi, os 24 livros. Eu li 4 livros do Baldi. E vou ter que ler todas as obras, mas tem tempo ainda. Mas as 4 que eu li, eu sinto meus. Eu sinto dentro que eu estou fazendo, estou pondo em marcha os princípios. Eu entendo a dor. Eu entendo a dor agora. Não é que sou cínico, eu entendo a dor quando acontece alguma coisa comigo. Ele fala, o evoluído, quando tem um golpe, quando sofre uma dor, ele compreende a dor e tenta entender as causas lejanas, longes, mais para trás. Não se firma no ação-reação. Eu sofri aqui por quê? Aí
O evoluído pensa, mas porque eu acho que eu fiz isso aqui? Porque eu acho que o meu caminho não está bom. Então eu tenho que trocar. O evoluído sofre e fala, porca miséria, Deus meu, por que Deus você está fazendo isso comigo? Não. E o balde fala. Então, se a gente pega uma pessoa que não conhece o balde, sem falar que é o balde, a gente pode explicar, por exemplo, a técnica funcional da lei de Deus, sem falar Deus. Não fala em Deus com o jovem. Os jovens não querem saber de Deus. Fala de pensamento de arquiteto universal, de pensamento inteligente. Tentamos tirar uma parte da cristalização. Somos países que tradicionalmente são católicos, né? Itália, Portugal, tem tantas coisas aqui também. Os jovens querem saber as respostas, mas não estão mais dispostos em ter dogmas. E eu estou falando várias vezes porque é assim. Até vou falar, é verdade? Vocês querem saber? São interessados em saber por que a gente está aqui? Mais ou menos, né? Onde que a gente vai? Não é que a gente fala todo dia, tomando uma cerveja, onde que estou indo? O que vai ser a vida? Não. Mas na nossa intimidade, todas as pessoas têm essas mesmas perguntas. Aí você tem que dar uma possibilidade para tirar para fora essas coisas. E eu acho que no Centro Lusitano de Unificação, vocês fazem um excelente trabalho. Eu gostaria de reproduzir na Espanha, mas eu estou só começando. Para falar que o balde foi um homem normal, ele até foi na guerra, né? Ele foi carrista no exército régio italiano, na Primeira Guerra Mundial, e era até bonito. Aqui, conduzindo um motocarro do exército régio, e ele gostava de motocicleta, ele gostava de carro. Quer dizer, ele era uma pessoa normal. Ele tinha muitos carros. Eu tenho um carro hoje, imagina ele ter muitos carros em 1910 e 15. E ele era muito irônico. Era uma pessoa, esse é um desenho que ele fez. Ele fez o desenho com a família dele, com a badante, com os peitos para fora. Quer dizer, isso é importante também ver, porque a gente tem que ver a ironia também do homem. Os homens inteligentes normalmente são muito irônicos, né? E aqui, o pai Santi, o pai do balde, e uma das várias casas que eles tinham, os possuímentos. Aqui temos um balde versão Playboy, na mesma praia de Falconara. Falconara é uma cidade que está na região das Marcas, que está no ladinho da Úmbria. Ele em Falconara teve a primeira visão da sua própria obra, da sua missão. Um dia, uma noite, andando no céu estrelado de Falconara, ele ali compreendeu, olhando um fio de erva, o sistema. Ele entendeu que tinha uma inteligência de trás de tudo, que fora uma roca, que fora um fio de erva, que fora as estrelas. Ele compreendeu em Falconara. Por quê? Porque ele estava procurando. Ele procurou. Eu falei, né, na primeira fase. Montefalco. Perto onde mora meu pai. Ele procurava respostas, mas ele não encontrava. Ele chegou até a negar a presença de um sistema. Antes de escrever tudo isso, ele negou a presença do sistema. Ele estava no antissistema. Ele escreveu uma carta para a irmã dele, para a Maria, em 1917, falando, Maria, eu cheguei a um ponto de inspiração onde que eu me considerei ateu. Eu não queria nada. Por quê? Porque não encontrava respostas. Mas eu tive a inspiração. E dali foi o ponto de volta dele. Então a gente está vendo a humanidade do balde. Nós não queremos ver santos, queremos ver pessoas que chegaram com intuição, com raciocínio. O balde falou que era ateu. Por quê? Porque eu estava procurando, estava desesperado. E não estava achando respostas. Mas ele depois achou. Achou e falou, olha, então essa vai ser a minha missão. E daqui ele passou, pouco a pouco, a cumprir a própria missão. Com a primeira grandes mensagens, com a grande síntese. Ele escreveu um livro, a grande síntese, que hoje ainda é um pouco difícil de compreender. Imaginais, o 1930, onde que falava de tablas tecnogenéticas da química orgânica, para passar a sociologia em um livro só. Ele falava de reencarnação.
na Itália, de 1930, onde que o catolicismo tinha um 99,99% de força. E ainda hoje tem força no Vaticano, né? Mas hoje tem mais meios para poder se exprimir. Aqui é onde que ele recebeu a grande síntese. Essa imagem já foi mostrada hoje no livro da grande síntese, republicado pelo Instituto Petrobras do Brasil, está na capinha. Muitos bonitos, são as novas capas. E no ciclo italiano ele publicou 10 livros. Ele escreveu 10 livros. As grandes mensagens, as grandes sínteses, as nures, a sese mística, estão em italiano, hein? Desculpe. História de um homem, fragmentos de pensamentos de paixão, a nova civilização do terceiro milênio, porque ele fez, é muito importante, para mim, por exemplo, é muito importante saber a nova civilização do terceiro milênio, porque eu estou no terceiro milênio, então eu quero saber. Já que ele falou, vamos ver o que ele falou. Vamos ver. E esse é um dos livros que eu li. Problemas do Avenir, Ascensão Humana e Deus e o Universo, que o Damas falou hoje de manhã muito bem, onde que ele começou a escrever, quando publicou, e a situação no que ele publicou. E depois, em 1952, ele se instalou no Brasil. Ele apostou, como eu falei no começo, para ir no Brasil. Ele não sabia o que esperava lá, mas ele sentia que tinha que ir lá, para sembrar a semente. E hoje em dia, o Petrobras no Brasil é uma instituição. Se minha mãe fundou o Centro Cultural Petrobaldi em Foligno, é porque alguém do Brasil veio com intuição. A gente sempre fala de intuição, porque só podia ser intuição. Ninguém sabia que ela estava morando em Foligno. Foligno era um buraquinho, não é muito grande. E ela fundou o Centro Cultural Petrobaldi com a semente feita para o Baldi, no 1952, no Brasil. E ela fez a viagem ao contrário. Ela saiu do Brasil e chegou na Itália. E agora está fazendo o trabalho do Baldi na Itália. E essa semente vai dar mais sementes. A gente está aqui hoje em Lisboa, porque o Damas falou, faz 65 anos ele tinha que passar, agora a gente está aqui, daqui a pouco, daqui a 65 anos, pode ser Bilbao. Bilbao acho que pode ser até o ano que vem, né? Não vamos esperar tanto tempo não, já que a gente sabe. E aqui ele está em São Vicente. Ele completou a 4ª fase da vida dele, a primeira slide que eu li, eu falei que tinha 4 fases, ele mesmo que falou essas 4 fases, mas ele não falou dessas 4 fases em 1972, ele escreveu das 4 fases em 1950. Quer dizer, ele sabia já que no final da 4ª fase ele terminou o trabalho, eu me vou. E ele morreu 2 meses depois. Ele sabia já qual era o timing dele. Então a gente vê, da primeira slide do baldinho pequenininho de 1 ano, do de 7 vestidinho elegante, dos carros, do homem bonito, da sua vida de jovem, a um homem que passou os últimos 40 anos da própria vida escrevendo e fazendo esse do. Ele deu a sua própria vida como exemplo e renunciou às suas propriedades materiais. Ele nunca renunciou às próprias responsabilidades. Ele foi no Brasil com a mulher e as outras 2 mulheres, com as 3 mulheres. 4, né? 4. E no Brasil escreveu o resto da sua obra. 10.000 páginas. Essa foi mais uma obra mais racional, porque a grande síntese foi uma mensagem canalizada, vamos dizer. E ele passou o resto da própria vida para explicar bem essa mensagem da grande síntese. E nós hoje temos até um abecedário, um índice, uma agenda, onde que se estamos interessados em saber qual é a origem do universo, porque qual é o universo, né? A gente tem um livro onde que ele explica isso. Se nós estamos interessados em entender a dor, nós temos o livro onde está escrito, mais fácil, com uma linguagem mais fácil, pode ser da grande síntese. Eles nos dão opções, vocês podem começar em qualquer livro. Depois a sua curiosidade pode levar a aprofundir ou não. Eu falei, eu li 4 livros dele. Eu li muitas cartas deles, muitas mensagens. O meu conhecimento desse autor é mais oral, porque eu sempre pergunto para minha mãe. Ou muitas palestras eu sigo no YouTube. O Crispim, o Damas, até as suas palestras. Muitas coisas eu aprendi aqui. E Lisboa, para mim, é um ponto de roda. Por quê? Porque eu vi o que é possível fazer com a paixão. Porque o senhor organizou essa conferência
primeira conferência do Pietro Baldi no Portugal. E olha quanta gente está aqui. Se só uma pessoa voltar em casa e tiver mais interessado, mais paciente, e explicar para o próprio filho, para a própria filha, para a própria neta, alguma coisa sobre o balde, é uma semente que vai dar uma árvore, que vai dar mais sementes. Então, estamos aqui por isso, para divulgar, para aprender, para trocar ideias. Cada um tem o ponto de vista dele. Um é mais estudioso do outro, eu estudo menos, eu faço mais na prática. Eu ponho na prática as coisas que eu vejo e depois passo para o passinho para frente. Não gosto de ter toda a teoria e depois não entender nada. E com isso eu termino, porque o meu tempo terminou. Eu queria só falar para os espanhóis que estão aqui, os poucos que ficaram, que tem uma página no Facebook, que é o Centro Cultural Pietro Baldi na Espanha. Somos muito poucos, somos unidades. Mas o que eu vi aqui hoje em Lisboa me dá vontade de prosseguir, de estudar mais, de estar mais preparado. E, outra vez, muito obrigado pela atenção e bom continuamento.